Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Ligados e integrados, bom dia para vocês. Para começar a semana, vocês sabem, debatemos aqui algum tema relevante para o agronegócio e hoje é o seguinte: como aumentar o consumo de carne suína no Brasil? Tem ainda o quadro Chama o Veterinário, que vai tirar nossas dúvidas sobre os leitões, que às vezes quando chegam nas creches já ficam doentes. Então fique aí até meio-dia. A gente começa essa edição com informações privilegiadas de como o Brasil deve atender a China nos próximos anos. E mais, o que deve fazer se a China deixar de ser dependente do Brasil na compra de carnes. Quais países poderiam suprir a oferta brasileira? Quem responde essas dúvidas é Ivan Siqueira, diretor-geral da Seara Brasil, que em meio a reuniões no Ministério da Agricultura aceitou falar com a gente. Ivan, de que forma a empresa, claro, está sempre preparada, até pela estrutura que ela tem, para enfrentar qualquer percalço pelo caminho, Mas o coronavírus pegou o mundo de surpresa, É uma situação muito grandiosa. Mudou muito para vocês no dia a dia a estratégia? Na verdade, Pablo, o que aconteceu? Como isso aconteceu primeiro em outros países, a gente acompanhou muito o que aconteceu lá para se organizar. Então a gente teve tempo de principalmente trabalhar no nosso protocolo de proteção dos funcionários para quando chegasse no Brasil, quando chegasse nessas fábricas, nós temos principalmente os funcionários protegidos. É claro que quando você olha assim, em termos de estrutura, mudou bastante. A gente teve que investir em transporte de pessoas, a gente teve que investir em restaurante, a gente teve que investir em vestiários, porque você tem que garantir o quê? O afastamento das pessoas. E da mesma forma, a gente teve que fazer isso dentro das nossas plantas. Imagina que a gente teve que pegar todas as plantas e colocar separadores, Quando a gente olha na proteção do funcionário, a gente teve que dar uma série de EPIs novos. Então, quando você olha a situação anterior com a de hoje, é bastante diferente. Mas, o que a gente consegue garantir? Que a gente proteja o nosso funcionário, ou seja, ele se sinta seguro trabalhando com nós e garantir aquilo que é a nossa missão, visto que nós somos o setor essencial, porque a gente produz alimentos. E no mercado externo, como é que ficou essa situação aí da China, por exemplo, que está demandando muito mais, ao mesmo tempo que agora quer colocar aí um protocolo de proteção atestando, que os produtos que entrem lá no país tenham esse atestado que é de um produto livre do novo coronavírus. De que forma vocês veem tudo isso? Alguma adaptação a mais pela frente? Na verdade, nesse caso ele é recente, Pablo? Então a gente não tem ainda uma leitura, a gente vai estudar o que fazer, mas eu acredito que a gente vai ter que simplesmente declarar, Não sei se a gente vai buscar um teste, coisa parecida, porque hoje não tem, Principalmente para proteínas, eu desconheço, então agora tem que voltar para casa e estudar. Mas quando você fala principalmente em mercado, é claro que a gente sofreu um pouquinho nos mercados que são importadores. Por exemplo, logo no começo, a China teve muito problema com espaço em porto, porque na verdade todo mundo mandando produto e não estava sendo retirado produtos dos portos, aí deu um certo problema para nós. Mas isso não diminuiu a demanda. Eles conseguiram se organizar e começar a tirar esse produto, então quando voltou a vida... Não tem a vida normal, meio que o novo normal voltou, devagarinho começou -se a movimentar, eles conseguiram puxar e a demanda para nós, ela se manteve estável. Isso aconteceu também em outros países, aí, principalmente na Europa, que depende muito do turismo, e o turismo está muito ligado ao food service, e o food service é um canal que a gente abastece muito, então lá a gente sofreu um pouquinho mais o impacto, devagarinho está voltando agora. Então, a China a gente sofreu menos, a Europa foi o país onde que a gente sofreu mais. A gente teve alguns problemas também no Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, que também nós temos um foco muito grande no food service. E Japão, que teve um impacto um pouco menor, teve também, praticamente nos afetou.
também é uma situação bastante ligada a food service. Todo mundo sabe, né? O Japão é um país onde bastante gente come fora de casa, né? Enfim, então isso reduziu um pouquinho, mas agora já está voltando à normalidade, assim. Consumo. Mudou muito a situação no Brasil. A gente sabe que food service, né, caiu bastante, mas como é que foi? Teve que ter muita adequação? A gente enxerga duas coisas que são muito fortes quando a gente olha em canal. A gente olha o delivery, pensando em alimentação pronta, então as pessoas trabalhando muito, essa questão de pedir comida em casa e as lojas, né, os restaurantes se preparando para isso e principalmente trabalhando uma coisa que em delivery é muito importante, que é a qualidade, chegar com o alimento da mesma forma que ele está no restaurante, chegar na tua casa com a mesma qualidade. E por outro lado, o e-commerce. A gente fala, né, que o e-commerce é um canal que veio para ficar, porque as pessoas aprenderam a comprar no e-commerce e viram que várias categorias não precisa ir na loja para comprar. Você pode pedir em casa, receber o produto na comodidade da sua casa. Você pode comprar no sofá da sua casa. É muito mais prático e isso gerou o quê? Uma coisa que as pessoas tinham muito lá atrás, que era a confiança no canal. E as lojas, né, principalmente de e-commerce, trabalharam muito para reforçar essa questão da confiança. Então, na verdade, isso cresceu e para mim veio para ficar. Então, são os grandes movimentos que eu enxergo aí que vieram para ficar. Ivan, obrigado pela sua participação. Sei que seu dia a dia está corrido, ainda mais nessa época, né? Então, muito obrigado. De nada, quando precisar, estou às ordens, Pablo. Muito obrigado. Informações interessantes essas do Ivan Siqueira, porque demonstram como o consumidor se adapta, principalmente quando precisa, né? Como nessa época de pandemia. E nós temos outras informações que provam isso. Olha só aqui na sua tela. O comércio eletrônico do Brasil faturou 57% a mais nos 5 primeiros meses de 2020, em comparação com o igual período de 2019. Foram 41 bilhões 920 mil reais. A pesquisa é do movimento Compre e Confie. Mostra ainda por regiões e o Nordeste foi que mais comprou pela internet, seguido do Sudeste. Os produtos mais comprados são os cosméticos e os móveis, mas há elevação em todas as categorias, inclusive alimentos. O que nos interessa e tem a ver com o debate de hoje, como fazer com que o brasileiro coma mais carne suína. De acordo com o Departamento de Pesquisas Bradesco, cada brasileiro come em média 16 quilos de carne suína por ano. Nos Estados Unidos é o dobro. O comércio, passando por várias adaptações, o consumidor se adapta rápido, afinal, precisa comer, né? Será que o setor de proteína animal não deveria aproveitar tudo isso e incentivar o consumo aqui no Brasil da proteína mais apreciada no mundo? Sabe de qual eu estou falando, né? A carne suína. Nós perguntamos, inclusive, isso via internet. Quantas vezes por mês você come carne suína? 1 ou 2 vezes, 3 vezes ou mais. A maioria, um número redondo aí, 60% respondeu que come 3 vezes ou mais. Até me surpreendeu um pouco, deve ser porque nossos seguidores aí, de grande maioria, também são do agronegócio, né? E para incentivar o consumo, o que a cadeia deveria fazer? Investir em quê? Né? Em propaganda ou, quem sabe, investir em desmistificar, né, os mitos mesmo. E também tem as duas opções aí. A grande maioria, mais ou menos uns 65%, responderam que sim, investir nos dois. Aí, é claro, não tem resposta certa, né? E é claro que investir nos dois aí seria muito bom. Bem, o consumo de carne suína como foco nos brasileiros é tema do nosso debate. E hoje eu divido a tela com Alexandre Furtado Rosa, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pablo. E José Vicente Peloso, doutor em zootecnia, com ênfase em qualidade da carne suína. Bom dia, José. Bom dia, Pablo. Como está? Tranquilo, muito obrigado por terem vindo. Vamos começar, então. A primeira pergunta é, na opinião de vocês, né? O que mais falta para o consumidor brasileiro entender que a carne suína é tão saudável e saborosa quanto as outras? A cadeia deveria esclarecer os mitos ou investir e mostrar como fazer, né? Quem sabe algumas receitas aí
para que o brasileiro perceba que sim, ele gosta, só não sabia? Alexandre? Bom, eu acho que ao longo dos últimos 10 a 15 anos, mais especificamente, a gente já teve uma melhoria considerável na percepção da carne suína, da sua qualidade no Brasil, na minha opinião. Isso é fruto de, acho que um trabalho que vem sendo feito pelas entidades, né? A gente tem aí a BCS, que representa o produtor independente, tem a BPA, vem fazendo um trabalho bastante intensivo, que começou com a comunidade médica, diversos trabalhos, né, provando e mostrando que a carne suína tem um valor nutricional extremamente interessante, além de uma versatilidade muito grande, que a carne suína, ao longo dos últimos 30 anos, mudou muito aquela ideia que se tinha do passado em relação à gordura, em relação a algumas potenciais enfermidades que poderiam acometer quem consumia, e desmistificar isso aí, né? Então, a primeira coisa é reconhecer que já houve um grande progresso. Eu acho que muitas pesquisas têm sido feitas mostrando que, ao contrário do que a própria classe produtora, ou nós que somos do setor imaginávamos, não é apenas a questão do preconceito, havia uma questão também de conveniência. Você ir a um supermercado, a uma loja, e encontrar uma carne numa bandejinha, por exemplo, em porções menores, como facilmente se encontra na Europa e nos Estados Unidos, né? Isso melhorou muito nos últimos, vamos dizer, 3 a 5 anos, mas acho que é um caminho muito grande, que a gente chama de cadeia do frio, né? Que é poder você trabalhar isso dentro do supermercado para que você primeiro encontre. E aí também tem se trabalhado muito na questão da mostrar para o consumidor que é um produto versátil, que você não apenas pode consumir o lombo ou o pernil, mas carne moída, filezinho, quer dizer, é uma combinação de fatores. Eu acho que um caminho foi percorrido para chegar nos 16 quilos per capita. Daqui para frente mais tem que ser feito, e uma das coisas que a gente entende, eu acho que é uma organização melhor da cadeia para se fazer representar, como a gente vê em países como os Estados Unidos e Espanha, por exemplo, que acho que é um case de sucesso muito grande, que a cadeia se mostra mais unida para representar e mostrar os benefícios da carne suína. Ok. José, então talvez o problema estaria da relação da indústria com o varejo? Bom dia, Pablo. Bom dia, Alexandre. Assim, a gente precisa lembrar que a indústria da carne suína no Brasil, quando ela começou, né, final dos anos 40, com o início das atividades das primeiras agroindústrias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e evoluindo para os anos 50, os anos 60, na verdade, esse produto que saía do interior de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, e precisava chegar rapidamente aos maiores centros consumidores do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, mesmo Porto Alegre, a industrialização foi uma necessidade da época, né? Naquela época não havia como a indústria fornecer ao público consumidor desses centros urbanos carne que não fosse industrializada. Isso desempenhava um papel importante na apresentação do produto, na agregação de valor, mas, consequentemente, também encarecia esse produto para o consumidor final nas prateleiras. Era praticamente tudo industrializado. A oferta de carne suína, como foi mencionado aí já na nossa conversa, em produtos porcionados, injetados, temperados, de uma forma congelada ou resfriada, ela é mais recente, né? E aí eu pego carona no que o Alexandre já comentou, no grande e excelente trabalho que a Associação Brasileira de Criadores de Suínos e suas filiadas estaduais, né, as associações estaduais, já tem mais de uma década, eles têm promovido de forma muito eficiente e de forma muito técnica essa nova visão sobre a carne suína. E hoje, evidentemente, nós temos um novo tipo de consumidor
E essa melhor oferta, foi comentado nos Estados Unidos, Espanha, Europa como um todo, essa melhor e maior oferta de produtos ready to eat, né? Casos aí de produtos resfriados e congelados já temperados, para que o consumidor leve para casa a porção que o deseja. Isso é algo mais recente. Nós temos, por exemplo, hoje a apresentação de carne suína em IQF, né, Individually Quickly Frozen. Você tem ali 2, 3 bistecas, você leva para casa e tira do pacote daquelas 10, você tira 2, 3 que te interessam e os demais ficam para o dia seguinte, para a semana seguinte. Então, do ponto de vista industrial, não tenha dúvida que essa corrida pelo aumento do consumo de carne suína, ela é bem interessante e só não foi feita antes por essas questões que eu já comentei, né? Pela questão do deslocamento do produto dos centros produtores até os centros consumidores, da falta de propaganda e, com certeza, nós estamos falando ainda, talvez alguns anos atrás, de um certo preconceito histórico, né? Que se tinha com relação à carne suína, que hoje não tem mais. Alexandre, ele citou muito a questão até logística aí, né, e também a comunicação. Na indústria, em que fase de diversificação de produtos você vê que está, né, a indústria brasileira, então, em comparação com outros países e até com a própria indústria brasileira, se poderia fazer mais, mas não faz, não sei, talvez por falta de demanda mesmo, por que não faz, né? Eu acho que é um pouco a história do ovo e da galinha, né? É difícil você falar sobre a questão da demanda. Eu creio que, à medida que você aumenta a oferta de produtos interessantes, né, de produtos que são convenientes, de uma boa atratividade visual, esse consumidor vai chegar. E eu acho que isso vem acontecendo, né? Então, conforme o Peloso falou, a Associação Brasileira de Criadores vinha fazendo um trabalho, mas ainda com uma predominância muito grande do produto processado. Claro, por tudo isso que já foi comentado, né? É mais fácil de você manter a preservação, o shelf life um pouco maior, valor agregado também. À medida que começou a despertar um pouco mais esse interesse pela carne resfriada ou a carne fresca, e encontrá-la, você vê que o consumidor está vindo. E as pesquisas têm indicado que essa questão do preconceito com relação à questão de gordura, por exemplo, já não é mais o item prioritário que freia esse consumo. E sim, seriam encontrar o produto, conveniência, porcionamento menor e muitas vezes preço também, né? E aí foi inclusive o frango onde ganhou muito espaço nos últimos 20, 25 anos no Brasil. Eu acho que a gente está num ponto em que os veículos de divulgação mudaram, né? Hoje você tem as mídias sociais, a televisão ainda tem um impacto no Brasil, mas é bem menor do que, vamos dizer, há 15, 10 anos atrás. Tem as mídias sociais, os influencers, né? Você tem canais via a comunidade médica, que é um target importante que a Associação dos Criadores tem trabalhado, e aí você vai em programas de bem-estar nas principais redes de televisão ou no canais fechados e tem convencido, né, com os dados científicos e junto à comunidade de nutricionistas que é uma carne extremamente interessante, né, com a questão de fontes de vitamina B, de ferro, de zinco, em vários cortes com teor de gordura menor que de carne bovina, por exemplo. Então, assim, é um produto de ótima vantagem para o consumidor. Então, eu creio que a gente está num caminho mais ou menos certo, aproximando com as redes de varejo e as comunidades nutricionistas e médicos. Eu acho que esse é o caminho de você fazer o que a gente chama do soft power, né, que é uma influência positiva na comunidade. Eu acho que gastar com propaganda é um negócio extremamente, muito caro, tem que fazer de alguma forma, mas acho que existem formas mais inteligentes e de grande penetração que você pode influenciar para provar para o consumidor final que a carne suína é uma ótima alternativa para a sua mesa. Certo, só temos agora 1 minuto. José, poderia comentar um pouquinho do que você vê aí que a indústria está preparando para o futuro, o que a genética tem trazido, né? E qual nicho você acha que a gente deve apostar aí primeiramente? Certamente, as empresas de genética, o Alexandre pode confirmar isso, né, já perceberam
que há essa oportunidade do produto in natura ou do produto ready to eat, e já trabalham com linhagens genéticas já apropriadas a produzir esse tipo de produto para o mercado nacional, assim como para o mercado internacional, né? E a informação, né? As redes sociais estão aí, a BCS continua com o programa de valorização da carne suína, e assim, né, é bom a gente lembrar, né, o consumo de carne suína, ele está numa crescente no Brasil, né? Ele veio baixo, mas agora, lógico, nós não estamos falando de um consumo ainda comparado com o da Espanha, da República Tcheca, da Alemanha, mas se a gente comparar com o consumo de 10, 15 anos atrás, hoje ele tem um nível bastante superior, as pessoas estão muito melhor informadas com relação aos níveis nutricionais, enfim, as vantagens de consumir essa carne de ótima qualidade. Certo. Alexandre, quer arrematar sobre a genética que está preparando? Não tenha dúvida. A genética ela é a locomotiva, né, digamos assim, da produção suína. Ela estabelece os parâmetros e as tendências para o futuro, né, o que é produzido numa granja núcleo hoje vai estar disponível no mercado daqui a 4, 5 anos. A genética, ela consegue interferir na qualidade da carne final entre 20% e 30%. Ainda a grande maioria são os processos, né? Processos desde a granja, jejum, carregamento, a parte nutricional, a forma de atordoamento, e muito importante a questão do pH da carne, que é feito logo após as primeiras 24 horas. Mas a genética está disponível, existem diversos produtos para atender o consumidor nessa área. Ela tem um impacto menor na qualidade de carne que tem o bovino, por exemplo, tá? Isso é importante a gente enfatizar, mas eu diria para vocês que a genética já está atendendo a esses preceitos de qualidade para aumentar o consumo da nossa carne suína. Legal. José, Alexandre, muito obrigado pelas informações muito ricas aqui para o nosso público, e um bom trabalho para vocês aí nessa empreitada. Obrigado. Obrigado, um bom dia a todos. E nós agora fazemos um intervalo, depois a gente chama o veterinário aqui no Ligados Integrados para falar sobre a adaptação dos leitões nas creches. Até já! Ligados Integrados de volta para falar dessa situação. Olha aí na sua tela, hein? O leitão que acabou de chegar na creche e já apresenta algum problema de adaptação, né? Tem algum sintoma aí de doença respiratória. Olha só o focinho dele, muita coriza. Então, não perde tempo, chama o veterinário. Eu já chamei, é o nosso amigo Dalvan Veit. Bom dia, Dalvan. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hein, Dalvan, é muito comum isso. Por que os leitões, quando saem, né, lá da companhia das mães deles e vão para as creches, eles já começam a apresentar aí alguma coriza, algum problema respiratório? O que essa adaptação acaba gerando neles? Sim, Pablo, é muito comum, sim. Eu diria a vocês que é um desafio inerente ao nosso sistema de produção. O momento do desmame e a passagem para a unidade de creche é um momento de muito desafio para o leitão. Ele sofre com a sua separação da mãe, ele acaba entrando numa outra instalação que é a creche, onde ele tem contato com outros leitões. Há uma necessidade de restabelecer a hierarquia da baia, então ocorrem muitas disputas, sem falar também na mudança da alimentação do leitão, né? Ele migra da alimentação líquida, que era o leite da mãe, para então a alimentação sólida, que será a ração fornecida na fase de creche. E fora isso, também tem toda a questão do estresse do transporte, né? Então, esse leitão, muitas vezes, ele é transportado por até horas assim, dentro de um caminhão da unidade onde ele estava com a sua mãe até essa nova unidade, a creche, onde ele será alojado. E aí, sim, são fatores que contribuem para que esse leitão ele tenha uma queda nas suas defesas, o seu sistema imunológico não atua tão bem nesse momento, por ele estar estressado, e ele acaba tendo contato com muitos outros leitões. Leitões que às vezes trazem outros patógenos, outras contaminações,
e acabam predisponendo esse leitão aí a apresentar alguma doença respiratória. É muito comum. Perguntar, né? Então, além desse estresse acabar diminuindo um pouco a imunidade deles, quando eles se reúnem na creche, ocorre meio que uma mistura de anticorpos ou de falta de anticorpos, e aí alguns realmente podem apresentar algum quadro de doença. Exato. Se a gente pensar que nessa creche podem misturar leitões de diferentes granjas, e cada granja tem a sua particularidade com os tipos de bactérias e vírus que circulam nessas granjas. Quando esses leitões se juntam nessa nova unidade de creche, cada leitão traz as bactérias, os vírus que estavam presentes nessas granjas da onde eles vieram. E a partir desse momento que eles se misturam, um leitão acaba contaminando o outro com esses diferentes vírus, diferentes bactérias que eles trazem das suas origens, da granja onde estavam com a sua mãe. E qual é o impacto? Ele pode ser realmente grande ou é um caso ou outro isolado? É muito grande, Pablo, é muito grande. E é um impacto que ele acaba afetando toda a vida produtiva desse leitão. Ocorrem desde os primeiros sinais clínicos de doenças respiratórias no alojamento da creche. Esse leitão ele acaba ficando doente, consequentemente ele não consome a ração. Muitas vezes essa ração ela tem um medicamento, antibiótico, para tentar prevenir essas doenças, mas se o leitão adoece, ele não consome essa ração, não consome antibiótico. Esse leitão ele acaba espalhando a doença para os outros leitões sadios também, né? Então, nós vamos ter prejuízos desde uma refugagem do leitão, perda de peso, mortalidade, é muito comum nessa fase inicial de creche, né? E como eu falei, são consequências que elas acabam afetando toda a vida produtiva do animal. Mesmo lá na terminação, ele também vai ser um animal que vai ganhar menos peso, vai produzir menos também. Pois é, então para eu não chegar já nesse ponto, né, eu tenho como antes tentar evitar? Sim, Pablo. Eu diria assim que a medida principal sempre são as vacinações. Vacinas é a chave de tudo para a gente tentar evitar um problema, né? Além disso, também a gente cuidar de toda a parte de ambiência, os cuidados no transporte, na instalação, isso ajuda bastante. Agora, se nós pensarmos que mesmo as vacinas, é nesse momento que o leitão ele vai receber as vacinas. Ou seja, para elas começarem a atuar no sistema imunológico do leitão, elas levam no mínimo 14 dias. Então, é muito importante a gente atuar com uma medicação estratégica. E uma prática muito moderna que tem se utilizado na nossa suinocultura intensiva é o uso da metafilaxia, né? A metafilaxia consiste em você tratar no momento onde os leitões realmente estão suscetíveis, eles vão ter problemas, você tratar todos os animais do lote. Você trata os doentes e também trata aqueles sadios, mas que estão suscetíveis a ser contaminados. E através dessa prática, a gente procura minimizar essa disseminação, essa infecção dos demais leitões com esses diferentes patógenos que os leitões trazem das suas origens. E por isso que é bom injetável, então, porque leva a essa praticidade, né? Exato. Uma grande vantagem da metafilaxia com produto injetável é que, como eu citei antes, um leitão que estiver doente ou estiver debilitado, ele não vai consumir ração. Muitas vezes, mesmo a água, ele diminui bastante o consumo de água dele, né? Então, ele vai acabar não ingerindo a quantidade de antibiótico correta se esse medicamento estiver na ração. À medida que a gente faz essa medicação injetável, nós conseguimos garantir que todos os animais eles sejam tratados com o medicamento correto e com a dose correta. E assim a gente consiga proteger eles, combater essas doenças que vão desafiar eles por no mínimo 15 dias. Esse é o objetivo da metafilaxia com um medicamento injetável. Legal, muito obrigado, Dalvan Veit, então, falando com a gente aqui, médico veterinário da Zoetis. Obrigado, Dalvan, até a próxima. Obrigado, Pablo. Grande abraço a todos. Um abraço, bom trabalho aí. E o programa de hoje, então, fica por aqui. Para você, uma ótima segunda, vamos fazer uma ótima semana juntos. A gente se vê já amanhã, hein? 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Tchau, tchau.
Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.